algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim, e ela não quer me dizer porque eu quero tanto me esconder. São os relacionamentos ou aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo e eu preciso de uma solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. Por algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim, e hoje eu posso enfim dizer: eu preciso tanto de você. Mas que relacionamentos, mas que aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, Cristo segue sendo a solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. Privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só em ti. Tudo é pra que eu confie só em ti. Tudo é pra que eu confie só em ti.
Luca, cuidando. Luca, repete o que tu falou para mim, por favor. Repete essa parte. Se contar o quê? Tem alguns casais aí, né, que se contar a história deles, há um carroceiro, até o burro chora. Porque foi atropelo. Mas o Senhor, ó, Maria José ali está dizendo que parece que é eles, um deles. Né? E é todos nós, né? Nós somos ser humano, não tem nenhum diferente. É tudo a mesma coisa. Né? A diferença vai estar em quem conhecer Jesus e tiver coragem, né? tiver força mesmo para mudar, para obedecer, aí isso vai dar a diferença. Mas se não, é tudo uma coisa só. Né? Não muda nada. Mas graças a Deus que o Senhor tem restaurado muitos casais aqui, né? Muitas vidas. E a gente tem pegado nessa palavra que você sempre tem dado sobre estar firmado na aliança. Né? Ainda essa semana eu conversei com um casal sobre isso. Querido, o compromisso é que sustenta você de pé. O sentimento, isso é muito artificial, oscila muito. Esse sentimento de paixão, ele vai e volta. E se você estiver baseado nisso aí, seu casamento não vai durar nada, não vai render nada. E aí, se você estiver firmado no compromisso, aí você vai longe. Você segue firme. E se você estiver firmado no compromisso, a paixão pode até acabar, mas quando você pratica, né, o amor, você segura no compromisso, essa paixão volta. Essa paixão vai voltar, de certeza, né, e você segue. Se der esfriada, intensifica o amor que a paixão volta. Assim, seguimos até o final. Quero compartilhar algo simples com vocês, mas eu julgo que é assim do coração de Deus, tá? E acredito que possa cooperar com vocês na caminhada, nos matrimônios, inclusive. Vocês sabem que eu estou casado com o Denise, nós estamos casados há 37 anos. Esse ano, se Deus quiser, a gente faz 38 anos de casados. Casamos no dia 4 de dezembro de 1982. E, em geral, as pessoas acreditam, pensam, de verdade pensam isso, que o amor, o sentimento, a relação é que salva o casamento. A maioria das pessoas do mundo, elas se movem pelo sentimento. Elas dizem que estão apaixonadas, que querem casar, e uma vez apaixonadas que querem casar, por causa desse sentimento, o dia que esse sentimento não estiver mais presente no casamento deles, eles então divorciam, se separam. No passado eles falavam desquitar, né? Mas depois a lei do divórcio entrou e aí não se falou mais em desquite. 1977, eu tinha 17 anos. Foi a lei 6.515, de 27 de dezembro de 77. Eu sei, porque eu trabalhava no escritório de advocacia, não estava na Força Aérea ainda, e eu tive que fazer muitos documentos naquela ocasião, porque muita gente que era desquitado queria se divorciar. Mas, em geral, o divórcio ele acontece quando você casa por sentimento, eu estou apaixonado, amo muito, tal, e depois que o sentimento não está em alta, a pessoa, então, diz, não sinto mais nada, meu casamento acabou. E aí, quando você vai conversar com a pessoa, em geral, eles vão dizer, não tem mais amor, o amor acabou. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer isso
que estão separados ou estão se separando porque o amor acabou. Não tem mais amor, Franco. O amor acabou. Mas, no caso dos cristãos, essa frase chega a ser uma frase assim, muito absurda. Por que absurda, Franco? Porque nós, cristãos, nós cantamos e declaramos a Bíblia. E a Bíblia diz, as Escrituras dizem que Deus é amor. E aí você dizer que Deus é amor e que o amor acabou, você está dizendo que Deus acabou. Aí fica uma coisa meio absurda, né? Como é que Deus acabou? Né? Deus acabou como? Né? Se Deus é amor e o amor acabou, o negócio parece que fica meio fora de sentido, né? Você pode dizer assim, poxa, como é que é isso? Como é que o amor acabou? Eu casei com Denise muito apaixonado. Ela tinha 17 anos de idade. 16. Tinha 16 anos, eu tinha 21. A véspera de fazer 22 anos, tem as fotos ainda daquela época, eram poucas fotos, né? Agora, todo mundo tem foto. Tem as fotos daquela época. Ela era uma garotinha de 16 anos, 16 anos mesmo. E eu era um rapazinho de 21 anos. Né? Nós dois ali, muito garotinho, apaixonados e tal, casamos. Mas eu era aquele cara do mundo. Bebia muito. Né? Saía de casa, não voltava normalmente no mesmo dia para casa. Não sei como é que Denise aguentou ainda 2 anos casada comigo. Ela suportou muito, embora, segundo ela, ela própria pode dizer isso para vocês. Ela tentou um dia voltar para casa. Foi assim? Pode falar para os irmãos como foi possível voltar para casa, acho que é legal. Fica registrado isso, eu falando e você completando aqui as histórias. Então, como ele mesmo está dizendo, né, que ele está falando que ele saía, sumia, né, sexta-feira, ou se tivesse um feriado na sexta, ele saía na quinta, e só voltava na segunda-feira. Aí eu já estava ficando cansada, né, porque eu era muito nova, e eu também estava acostumada numa casa com muitos irmãos, nós éramos 7 irmãos, e eu tinha as 2 mais velhas antes de me casaram, mas eu tinha as mais jovens, né, os mais novos que tinham ficado. E eu sentia falta disso, porque eu ficava muito sozinha. Eu não vai dar certo isso não quero isso para mim não. É melhor eu sair fora desse casamento mesmo, não vai dar não. E na verdade também, mesmo eu apaixonada, eu casei para também sair da casa dos meus pais. Né? Que a gente já casava assim, se não der certo a gente sai fora e arruma outra pessoa. Na nossa época era assim, né? Agora piorou. Agora está pior. Mas a gente casava com esse pensamento. Pelo menos eu casei com esse pensamento. Não tinha entendimento de nada. Queria me livrar disso. De se não desse certo, entendeu? E aí eu fui para a casa dos meus pais. Mas chegando lá, minha mãe não deixou, não aceitou eu ficar lá. Ela falou assim, não, eu falei para você, e a gente não era cristão, não tinha nada de Deus, eu não sabia nem quem era Deus, não tinha noção de quem era Deus. Ela falou assim, não, eu te falei para você não casar com ele, você quis casar, agora você volta, você não sabe ainda o que é um casamento, volta para sua casa. Minha sogra era uma paraibana, paraibana, forte. Ela até estranhei, porque minha mãe era assim, ela abraçava a gente, né? Ela jamais... Assim, foi uma coisa de Deus, porque ela jamais deixaria eu voltar. E eu era muito nova. Eu estava com 17 anos. Eu era uma criança, não sabia nada, nada. De verdade, não sabia nada. E aí ela mandou eu voltar para casa. Aí eu voltei, eu obedeci ela. Eu falei, eu vou voltar. Graças a Deus. Mas era muito difícil, entendeu? Porque era complicado. Porque o Franco era muito, muito doido. Então, essa doideira, amados, ela prosseguiu até em 84, ou seja, 2 anos depois de casado, ela já pensando em voltar para casa, graças a Deus que minha sogra era uma paraibana daquela, meu sogro paraibano, minha sogra paraibana, por isso que eu digo que tem um pé no Nordeste, né? Meus filhos são netos de paraibanos e meus netos são bisnetos de paraibano. Meu sogro está lá.
Tá lá quando eu vejo os bisa, minha netinha chama de meu sogro de biso, ao biso, ao biso. Então, a gente está aí com o pé aí, o coração, mais que o pé, está com o coração todo aí no Nordeste. E aí, graças a Deus, minha sogra tomou essa posição, Denise não saiu, mas a gente estava acabado, a gente estava arrasado. Por quê? Porque o sentimento estava em crise, né? E nós, como Denise falou assim, eu não sabia nem quem era Deus. Se a gente não sabia quem era Deus, de verdade, a gente não conhecia o amor. A Bíblia diz isso também. A Bíblia diz que se alguém não ama, não conhece a Deus. Assim João diz. Por que não conhece a Deus? Porque Deus é amor. Então você vê. E se eu falar o contrário, também é verdadeiro. Se eu disser que eu não conheço a Deus, eu não amo. Por quê? Porque Deus é amor. Simples assim, né? Então, para o cristão dizer que o amor acabou é muito complicado. Qual é a grande confusão que existe, irmãos? A grande confusão que existe é a seguinte: o mundo não sabe o que é o amor. O amor que está na Bíblia, quando você lê na Bíblia assim, amor, amor, amor. Tem várias palavras na Bíblia que você lê por amor, mas que no texto original que ela foi escrita não é amor. Então, tem palavras, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês aqui. Eros. Eros, quando é traduzido para o português, vira amor. Mas eros vem... Na verdade, eros é a palavra que deu origem a erotismo, a erótico. Então, aquela paixão carnal, erótica, não é amor. A palavra, no original grego, para amor, amor de Deus, amor divino, é ágape. Então, tem muitas vezes você vê assim, a pessoa diz que é amor, mas não é ágape. Então, eu estava amando Denise. Mas eu não conhecia Deus. Se eu não conhecia Deus, eu não conhecia o amor. Então, eu tinha por ela um outro sentimento, uma paixão, tinha romance, tinha desejos sexuais, mas amor, eu não podia dizer que era amor, porque eu nem conhecia Deus. Como é que eu sabia que era amor? Qualquer outro sentimento. E aí, o mundo é assim. O mundo vai traduzindo qualquer sentimento por amor. E, em geral, a paixão também, principalmente a paixão, quando a mulher está apaixonada, o provérbio diz que loucura é mulher apaixonada. Então, você imagina uma mulher apaixonada. A mulher apaixonada é cega, sem entendimento. É isso que diz Provérbios. Não tem entendimento, está cega. Se ela está cega, ela está vendo o quê? Não está vendo ninguém. Se ela se apaixonou por mim em algum momento, ela se iludiu. Casou com um cara sem conhecer. Ficou cega. Entendeu? Não viu o que a mãe já dizia. Cuidado com esse homem. Esse homem vive aí bebendo tudo. Bagunceiro, pagodeiro. Cuidado com esse homem. A mãe dizia, mas é uma mulher apaixonada, com 16 anos. Ela estava apaixonada, não tinha porquê. Naturalmente, as moças dizem assim, quem vai casar sou eu, não é você. Você não sabe de nada. As moças resistem, pai e mãe. Mas, bem, em 82 nós casamos, em 84, 2 anos depois, já com o casamento todo arrebentado, Jesus entrou na história. Jesus entrou na nossa história. Eu acredito que entrou primeiro na minha, né? Acho que Denise veio assim. É melhor você falar. Pode falar. Pode. Claro, compartilha aqui. Pode ser assim, né? Um aqui, outro ali, pode ser? Pode, a turma falou que pode. Não, ele se converteu primeiro, mas na verdade eu não acreditava nele. Eu ficava assim, isso aí daqui a pouco acaba. Porque ele sempre fazia promessas que ia parar de beber, aí ficava uns 3 meses sem beber, sem sair, sem ficar dias fora, mas depois, quando ele voltava, que passava os 3 meses, já sabia que ia ser complicado, que ia ficar pior. E aí eu não acreditava naquilo. E eu falava assim, até aparecer alguma mulher mais interessante e ele vai se enrolar, eu não quero isso. Não vai dar certo. Só que eu segui indo. Fui indo, engravidei da Débora, Deus nos deu a Débora. E o tempo foi passando, mas eu ainda não tinha um total compromisso. Com Deus, eu ia em submissão, respeito aos irmãos, que estavam sempre conosco. Eu gostava de estar com o pessoal.
E só que depois eu fui vendo que a coisa era séria, que ele realmente tinha se convertido, estava sendo mudando, né? Estava sendo outra pessoa mesmo, assim, estava se transformando mesmo num homem de Deus. E eu comecei a observar melhor as reuniões. Eu falei, ó, tem essas pessoas sentem coisas que eu não sinto. E eu falei, eu quero isso para mim, porque eu não quero ficar. Eu comecei a cansar de ir para as reuniões, estar com os irmãos, só por causa do Franco. Porque, na verdade, assim, isso é uma outra história, entendeu? Teria que contar essa história também para vocês entenderem. É um pouco longa, mas vou me dedicar só a essa parte do que ele pediu para falar. E aí eu comecei a ver toda essa transformação, falei, eu quero Jesus também. Exatamente como o Franco está vivendo, e eu estou vendo essas pessoas que estão conosco, porque eu vi a sinceridade nas pessoas. Porque assim, eu estava muito machucada, principalmente com as mulheres. Eu tinha muito problema quando as meninas chegavam, que a nossa casa começou a ficar muito cheia. E chegavam as mulheres, as meninas chegavam, e eu não me sentia bem com aquilo, porque eu ficava com muito ciúme, eu achava que Franco ia gostar de alguém, que ele ia me deixar, né, ia embora. Eu ficava sempre com esse fantasma na minha vida, tinha esse fantasma. E depois eu fui vendo que não, eu falei, não, isso é real, o que eu estou vivendo é real, Deus é real, então eu preciso sentir Ele, eu preciso ter um encontro com Deus. E aí eu estava numa reunião de oração, que eu também não gostava muito de ir, porque tinha muita profecia e tal, eu era meio durona, assim, porque assim, na verdade, o que eu precisava era de um discipulado, mas eu não deixava ninguém se aproximar de mim. Por causa, as mulheres, quando vinham, falavam, não quero não, porque vão vir com interesse, daqui a pouco quero meu marido, eu sempre tinha isso, né, comigo. E um dia eu resolvi ir nessa reunião, falei, eu vou nessa reunião, vou ver o que está acontecendo, porque era muita mulher e Franco que sempre estava lá no meio, eu não entendi aquilo. Aí um dia eu fui, e vi que era uma coisa séria, que as pessoas eram sérias, e eu recebi uma palavra ali, uma profecia de uma irmã, e ela falou que eu teria que Deus terminou a reunião de oração e ela veio conversar comigo sozinha. Ela não falou na frente das pessoas. Ela falou só comigo. Ela falou assim, Deus mandou te dar uma palavra que você vai ter mais um filho, só mais um filho. E vai ser um menino. Quando esse menino chegar, nascer, sua vida vai ser transformada. Aí eu olhei para ela e falei assim, tá bom, ele que faça, porque eu não quero outro filho. Eu era desse nível, entendeu? Assim, assim, eu era bem braba mesmo, não aceitava muita coisa, não. E o tempo passou, e um belo dia eu estava grávida, passei mal e tal, descobri que estava grávida. E aí começou a mudança na minha vida. Aí começou a minha conversão. Aí eu comecei, de verdade, a ter um relacionamento íntimo com Deus. Comecei a entender quem era Deus, o que era o amor, o que era abrir mão. Comecei a ver as pessoas, as moças, de outra forma. Comecei a receber moças na minha casa para morar na nossa casa. Eu via a necessidade de uma adolescente na época. E eu pedi ao Franco, vamos levá-lo lá para casa, ela está precisando de ajuda. Foi algo assim que o Espírito Santo foi fazendo, foi transformando. Mas nós passamos momentos difíceis, porque para toda mudança é difícil, né? Toda mudança tem que ter renúncia. Você precisa renunciar a muitas coisas. E eu precisei renunciar à nossa intimidade. Nossa intimidade era a nossa casa e os nossos filhos. A gente teve que abrir a nossa intimidade para outras pessoas. E para quem? Para as mulheres entrar dentro da nossa casa e morar na nossa casa. E eu tinha muita liberdade assim, de ir dormir, não ficava tomando conta do Franco. Não acontecia mais isso. Porque eu tinha me libertado dele. Por isso que eu estou falando, tem um outro assunto antes desse, que eu vivia, na verdade, eu não vivia uma vida, a minha vida, eu vivia a vida dele. Eu vivia aquela pessoa que olhava, que respirava ele, viajava para tomar conta dele, para saber se ele estava olhando para alguma mulher, para ver o que ele estava fazendo. Eu acho que quem leu Tudo Se Resume no Amor de Deus, um livro que ele escreveu, vai entender do que eu estou falando, porque ali ele conta essa história de uma pessoa que ele gostou, né? Que ele, não sei como é que foi bem a história lá no sentimento dele, e aí eu fiquei com essa marca, entendeu? De que um dia ele ia me deixar. Eu cismei, aquilo entrou dentro de mim, de uma certa forma entrou, e me marcou. Então toda pessoa que se aproximava, toda moça que eu achava interessante, não é que ele achava, eu já achava que ia tomar meu lugar, porque eu não sabia quem eu era em Deus. De verdade, eu não sabia. Mas quando eu conheci realmente Jesus, que ele se apresentou para mim, porque ele estava ali o tempo todo, mas eu
não tinha interesse de conhecer ele, porque eu vivia à sombra do meu marido, eu vivia atrás do Franco o tempo inteiro, entendeu? E quando eu renunciei a tudo isso, que eu fui entender o que era o verdadeiro amor, o que era você amar e abrir mão, compartilhar, porque hoje eu compartilho o Franco com muitas pessoas, que às vezes ele viaja, eu fico, e eu sei que eu também estou abrindo mão para compartilhar ele com outras pessoas, e não vivo como eu ficava antes, que ligava, perguntava com quem ele estava falando, quanto que tinha mulher na reunião que ele estava, quando estava só os irmãos. Eu vivia essa coisa. Isso é horrível, porque você não vive, você não tem vida, você vegeta, porque você não tem a sua vida própria, você não tem o teu sacerdócio próprio, você não tem a tua vida com Deus. Eu não tinha isso. Eu tinha o Franco, o tempo inteiro eu ficava marcando ele o tempo inteiro. Isso era horrível, porque eu não era feliz, eu não me sentia completa. Até o dia que Daniel chegou, meu filho, que aí eu digo que eu me converti de verdade quando o Daniel nasceu. Ali eu me converti de verdade. Ali eu vi quem era Deus, porque Deus foi me mostrando tudo que eu ia passar. Nós passamos um momento muito difícil no nosso relacionamento com a igreja. O Franco viveu um momento muito complicado. Foi quando ele teve a disciplina, que ele ficou 6 meses em disciplina. Mas eu sabia que ia ser o nosso resgate, seria ali. E nós saímos do local que nós estávamos, fomos enviados para um bairro, né, chamado Campo Grande, e ali o Senhor começou a reconstruir a nossa vida, de verdade. Ali ele resgatou o coração do Daniel, né, da Débora, resgatou o meu coração também. Eu voltei a começar a confiar, graças a Deus, até o dia de hoje, né? Porque não é fácil. A confiança, quando ela é quebrada, é uma coisa muito terrível para você voltar a confiar. Não é uma coisa fácil, né? Mas Deus tem feito até hoje, segue trabalhando na gente, né, na nossa vida, principalmente na minha. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Às vezes as pessoas me veem quietinha, né? Muitas pessoas falam, você é tão quietinha, tão boazinha, não sabem de nada. Porque se deixar a Denise falar, Denise, que eu digo, a mulher, né, a carne, nossa, é complicado. Mas eu tenho visto todo dia, cada dia, assim, é um dia de cada vez, o seu trabalhando. Que parece brincadeira, mas assim, todo dia, principalmente nesse tempo agora, que a gente tem vivido dias tão difíceis, né? Que a gente não sabe se a gente vai acordar, né? O que vai acontecer, mas a gente vive um dia de cada vez. E como Deus, assim, como a gente está tão próximo de Jesus, né? Como a gente tem buscado realmente ouvir o coração dele. Assim, pelo menos eu tenho procurado, né? Buscar, mas confesso que tem dias que é difícil, que as lutas vêm, né? A gente, né, passa nossas, porque é muito tempo junto também, dentro de casa, não sai para lado nenhum. Aí tem hora que a gente dá choque, tem hora que desconecta. Parece que esses dias eu percebi que a gente estava resolvendo precisamos ir num shopping que abriu e a gente precisava resolver um problema lá. E de repente a gente está meio que discutindo, andando, eu falei, gente, andando no meio do shopping, eu falei, aí eu senti no meu espírito assim, eu falei, a gente está desconectado. Eu creio que o Espírito Santo falou comigo ali. Vocês desconectaram. Ó, presta atenção. E aí eu achei melhor ficar quieta. Foi difícil, mas eu estava bem braba, né? Aí ele falou assim, mas você não vai lá resolver o negócio? Eu falei, não, eu vou aonde você vai. Aonde a gente falou que a gente precisava ir. Ponto, sim. E graças a Deus deu tudo certo. A gente ficou bem. Também, uma coisa que nós aprendemos também é não ficar assim, de carinha feia, sem se falar, porque não é isso que vai resolver o problema. Então, o problema existe, então a gente uma hora vai sentar e vai conversar sobre esse problema que apareceu. Mas a nossa vida segue normal, a gente vai se falar, se a gente tiver que se relacionar, a gente vai se relacionar, então não tem isso, entendeu? A gente tá com raiva, fica você para lá e eu para cá. Não, a gente tem procurado mudar isso. Já há alguns anos que a gente faz isso. A gente tem mudado essa prática e, graças a Deus, a gente tem conseguido pela graça de Deus. Porque cada um quer ter a sua razão, né? Cada um quer ter a sua voz, quer ser a última voz, quer ser a última palavra, né? Pelo menos, se deixar aqui, né? Eu sou assim, não estou falando dele, eu estou falando de mim. Eu sempre quero, tá bom. Às vezes eu falo, tá. Eu sempre, pelo menos, alguma coisinha, algum sonzinho tem que sair da minha parte. Assim, eu fui a última a falar. Entendeu? Então, a gente tem essas coisas, né? Mas, assim, eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida. Porque eu tinha muito desejo que a gente fizesse 1 ano de casado.
E quando a gente fala que a gente está com 37 anos de casado, sinceramente, eu às vezes fico assim, meu Deus, é pura misericórdia de Deus. É pura misericórdia de Deus, porque nós somos duas pessoas fortes, muito fortes. Franco é sanguíneo, eu sou colérica, somos pessoas de opiniões fortes, né, de se posicionar. Então, às vezes o negócio esquenta. Não. Mas a gente, graças a Deus, tem reconhecido a graça do Senhor na nossa vida, o amor dele por nós. Mas já foi pior, tá, gente? Houve uma época que Denise chamava para briga, assim, vai bater. Aí dizia assim, cara que mamãe beijou, vagabundo não coloca a mão. Minha carne tremia assim. Não, eu desafiava, não falava isso, não, mas eu fazia, acho que um pouco pior, né? Não, eu falava assim, fica quieto, esparro do governo. Esparro do governo, você não entende. Esparro do governo, ela dizia assim, fica quieto, como se fosse escravo, otário. Como eu era militar, eu era funcionário do governo, ela dizia assim, você é um esparro do governo. Você é um... Aí dizia assim, para desafiar, né? Então, você imagina como é que não era a crise. Mas nós tínhamos, assim, no início do nosso casamento, brigas todos os dias. Briga feia, não é discussão, não é diferença. Nós aprendemos, como Denise disse, ao longo dos anos, a separar as coisas. A gente pode ter uma diferença agora pode ter diferença, mas não fica silêncio, aquele charminho, aquela greve de silêncio, isso não existe entre nós. A gente pode ter discutido, discordado, agora, acabou, volta à vida normal. Vou seguir incomodando ela, pedindo as coisas, água, puxar, vou seguir. E ela naturalmente vai fazendo, então a gente segue a vida naquele ponto. Acabou ali. Se a gente tiver que voltar ali, depois a gente volta. Mas a gente não vai ficar magoadinho, ressentido. Isso aí a gente sabe que isso daí é carne. Isso é a presidência do sentimento. Mas o que eu comecei a falar com vocês foi isso. No primeiro momento, a gente cria que tudo era esse sentimento que o mundo ensina a gente. Mas quando o reino chegou, nós descobrimos que o amor é diferente, não é o amor do mundo, é o amor de Deus. E o amor de Deus, que é derramado nos nossos corações, é muito interessante. Esse amor, ele é um convite para nós ao sacrifício. Como é que a gente sabe disso? Lendo a Bíblia. João 13, Efésios 5, 1 João 3,16, Efésios 5, quando fala também, versículo 1, e também quando fala aos maridos, tá? Porque tanto no início de Efésios, capítulo 5, ele vai dizer sede imitadores de Deus, imite a Deus como filhos, que nós somos, filhos amados, e andar em amor, assim como Cristo nos amou. Né? Aí, quando ele vai falar para o marido, ele vai dizer assim, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Para a primeira vez que eu li isso, amado, na minha vida, eu tive um piripaque. Por quê? Porque eu já estava pensando em sair do meu casamento, eu achava que não dava mais para nós, jejuando, orando. Eu lembro que foi um dia que eu fui buscar Deus com jejum, oração, e Efésios 5 saltou para mim. E Efésios diz, marido, ame sua esposa. Mas como assim? Como é que eu vou amar minha esposa? Como é que eu vou amar minha esposa? Se eu sinto por ela raiva. Ela me desafia, ela me encara, ela me enfrenta, não me respeita. Tem uma coisa que o homem tem muita necessidade, tá? Você que é casada entende isso, você que é mulher, e você que é homem também, mas principalmente a mulher. O homem tem muita necessidade de respeito. O homem é diferente da mulher em vários aspectos, físicos, emocionais, estruturais, mas principalmente o homem tem aqui um sonzinho. Acho que essa daqui é do Sérgio Franco. O homem, ele é muito necessitado de respeito. O homem precisa de respeito. Você quer machucar um homem, desrespeita ele. E a mulher tem muitas maneiras de respeitar o homem, muitas maneiras. A mulher nem precisa falar para desrespeitar um homem. Se ela fizer uma cara, já desrespeitou. Então o cara diz assim, não, o sujeito diz, não, deixa comigo que eu vou resolver ela.
Se ela fizer assim, acabou. Ela já faltou respeito com o cara. E às vezes a mulher desrespeita o homem na cara dele, e às vezes desrespeita o homem na frente dos filhos. Os filhos estão lá, e aí o homem fala alguma coisa, a mulher. A mulher tem muitas formas de respeitar o homem. Muitas formas. E isso mexe muito com o cara. Então, como o desrespeito era muito grande na minha vida, e ao contrário da mulher, a mulher tem necessidade de ser amada. A mulher tem necessidade de ser amada e ela precisa ver esse amor, de alguma forma. Entendeu? Ela precisa entender esse amor. E aí fica uma coisa muito complicada, porque no mundo, a versão do amor mundano é muito diferente do amor de Deus. O amor de Deus, por exemplo, ele fala a verdade. O amor do mundo, você mente para deixar outra pessoa se sentindo bem. O amor de Deus, por exemplo, ele não se soberbece, ele não se ira. O amor de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Estou citando lá 1 Coríntios 13. Para vocês, o amor de Deus ele tem características diferentes do mundo. O mundo não conhece. Porque o amor fala do próprio Deus. Então, a mulher tem necessidade de um amor. A mulher, por exemplo, o amor do mundo é assim: eu quero manipular minha esposa. O que eu faço, então? Eu faço tudo para agradar ela. Eu falo as coisas que ela quer ouvir. Eu vejo até pastor dizendo isso, ensinando essas coisas nas igrejas. Não, fala, o que ela quer ouvir? Fala para ela. Não, isso não é amor de Deus, amado. Isso é amor que manipula. O amor de Deus não fala o que a pessoa quer ouvir, fala o que ela precisa ouvir. Um pai que ama seu filho, uma mãe que ama seu filho, não fala em nenhum momento o que o filho quer ouvir. Ele diz não para o filho. A gente agrada a esposa, a gente agrada o filho, mas Romanos 15 vai dizer isso para você, versículo 7, se não me falha a memória, que nós agradamos, mas agradamos no que é bom para edificação. O 7 vai dizer acolhei-vos, né? Acho que é isso que vai dizer. Romanos 15, 7. Vou até olhar aqui para não falar bobagem, tá? Que eu citei aqui, que o 7 eu acho que fala de acolhimento, né? Acolhe uns aos outros, né? Mas o versículo que eu estou falando para vocês é o versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, eu agrado minha esposa no que é bom para a edificação dela. Se não vai edificar, eu digo não. O amor de Deus diz não. O amor de Deus corrige. Pai que não corrige o filho, diz a Bíblia, não ama seu filho. Olha que coisa interessante. No mundo é o contrário. No mundo a gente pensa que pai, para amar, ele não corrige nunca. Para amar, ele tem que passar a mão o tempo inteiro na cabeça. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente não entende esse amor. E, num segundo momento, acho que a coisa até mais grave é que, por não entender esse amor, a gente acha que o nosso casamento depende daqueles sentimentos que são igual bolsas de valores. Hora está em alta, hora está em baixo. Igual o dólar. Subiu, desceu, subiu, desceu. Sentimento que sobe e desce. Então, muita gente vive assim, nos sentimentos. Então, como é que está o casamento? Hora está no alto, hora está embaixo, hora está no alto, hora está embaixo. Então, nós vivíamos assim intensamente. Os primeiros anos foram muito difíceis. E quando eu pensei, acabou tudo, Deus me falou, marido, ame sua esposa. Por isso que eu pirei. Por isso que eu falei, como é que eu vou amar essa mulher? Mas aí, depois, Deus começou a me ensinar que o amor de Deus não é o amor do mundo. O amor de Deus, porque, na verdade, se você quer homem, se liga no que eu vou te falar, é assim, ó. Vou tentar falar isso da maneira mais simples para que você entenda. Como é que um homem ama uma mulher segundo a palavra? Ele se consagra a Deus, se entrega a Deus, ele se anula completamente do que ele quer, dos sonhos dele, da vontade dele, para se santificar em prol da esposa. Se você pegar a oração de Jesus, capítulo 17,
A oração de Jesus, capítulo 17 de João. Eu não sei se vocês lembram. João, o Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João, são textos maravilhosos. Por quê? Porque está falando do derradeiro dia de Jesus. Está narrando o último momento de Jesus. É o último momento de Jesus. Então, quando Jesus começa a orar, João descreve tudo que Jesus colocou na sua oração, entendeu? E ele chega a dizer o seguinte, ele diz que a vida eterna é que te conheçam, ó Pai, versículo 3, né? A vida eterna é essa, é que te conheço a Ti como único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo que Tu enviaste. Está explicando, na verdade, que a vida eterna é uma entrega, entendeu? É uma consagração, entendeu? A vida eterna é quando você conhece a Deus por experimentá-lo, por assim dizer. Você experimenta, entendeu? E ele vai falando lá na oração, e ele vai chegar um momento que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que é por causa deles, né? Ele vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, versículo 17. E no versículo 19 ele vai dizer assim, é em favor deles que eu me santifico. É em favor deles, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha que coisa interessante. Eu me santifico por ela, para que ela também seja santificada na verdade. Então, como é que um homem ama uma esposa? Não é entregando a vida para ela. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando entregando a vida por ela. Se eu pegar minha vida e entregar na mão de Denise, Denise nem sabe o que vai fazer com a minha vida. Eu preciso me consagrar a Deus para que ela também se inspire em mim e se consagre a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, amado? Porque é provável que tenha alguém me ouvindo agora aí que pense que o sentimento dele pela mulher dele acabou. Eu não sei nem por que eu estou casado, não sinto mais nada por ela. Querido, teu casamento não depende desse sentimento humano, não. O amor que Deus espera que você tenha pela tua esposa é o amor que você consagre tua vida a Deus por ela. Que você seja capaz de se santificar por ela. É que a gente vive num mundo tão egoísta, tão egoísta, tão egoísta, que quando a gente pensa em santificação, sabe o que a gente pensa? A gente pensa na santificação para eu ser salvo. Não, eu preciso ser santo. Eu preciso ser salvo. Salvação individual. Começa um discurso que não é da palavra. Nós nos santificamos pelos outros. Os pastores que estão me ouvindo aí, se saibam que eu estou dizendo é verdadeiro. Você se santifica pelas ovelhas. Muitas vezes o pastor pensa até em cair. Ele é tentado como qualquer pessoa é tentada. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar para as ovelhas e literalmente dizer assim, me segura, porque se eu cair vou machucar um monte de gente. Então muita gente pensa que o sentimento segura o casamento. Mas o que segura o casamento é o ágape, é o compromisso, é a aliança, é o pacto. Quando você foi lá no teu casamento e fez um pacto com a tua esposa, não sei se você fez isso no civil, com o juiz de paz, não sei se foi um padre que te levou a fazer isso, não sei se foi um pastor. Eu sei de uma coisa, que se você casou, você fez um pacto. E esse pacto salva o teu casamento. É esse pacto que salva o teu casamento. Porque esse pacto é um pacto de entrega, é um pacto de morte. Você diz, eu vou estar contigo em toda e qualquer circunstância, em qualquer prova, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, né? Em qualquer tribulação, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Quando a morte chegar, aí acaba a nossa aliança. Mas enquanto a morte não chegou, a nossa aliança fica. Você não está dizendo no teu pacto, olha, eu vou estar contigo até que meu sentimento... Enquanto houver sentimento, eu estou casado contigo. Você não disse isso. Você não falou isso no teu pacto. No teu pacto você falou que estaria em toda e qualquer circunstância da vida. Nas boas e nas ruins, porque as boas também provam. Às vezes tem casal que suporta a pobreza, quando chega dinheiro divorcia. Tem casal que pobre passa o perrengue na pobreza e vai os dois juntos.
vai que vai. Quando começa a ficar próspero, tem um dinheirinho para cada lado. Mas o casamento é testado em toda e qualquer circunstância, né? Na honra e na desonra. Quando os filhos chegam com vários problemas. Então. E o ágape, irmãos, é isso. O que é o amor ágape? É uma consagração a Deus por alguém. É uma consagração a Deus por alguém. É isso que é o amor ágape. E eu quero terminar dizendo assim, vocês prepararam para cear hoje. Presumo que em família, aí, com os casais, hoje vão partir o pão. Eu queria animá-los a fazer o seguinte. Vou dizer para vocês o que eu fiz, tá? Pode te inspirar, não sei se vai te inspirar. Vou falar o que eu fiz. Eu, quando comecei a pastorear, e Denise comigo do meu lado, graças a Deus, nós não tínhamos entendimento da ceia. Então, a gente tomou uma decisão de você, a gente vai ficar sem ceia, até a gente entender o que é ceia. A gente ficou com a igreja 1 ano sem tomar ceia. 1 ano. 1 ano depois, Deus começou a nos falar sobre o pacto da ceia. O que era de verdade o pão e o vinho? E aquilo nos tocou tanto, tanto. A gente pensou, cara, como é que começa um vínculo verdadeiro da igreja? Uma compreensão de que pelo pão que foi partido, pelo sangue derramado, nós temos uma aliança eterna. Tem uma live que eu fiz aí que chama-se A Ceia do Senhor. Se você não assistiu, embora o povo de Tapetinho é fiel, se você não assistiu, assista. Eu falo sobre esse assunto. Mas o que eu acho que eu não falei nessa live? É que eu fiquei 1 ano sem cear, mas a primeira pessoa que eu ceei foi com o Denise. Primeira pessoa. Pegamos o pão, não foi? Uma tacinha, suquinho de uva, colocamos lá um de frente para o outro, assim. A gente morava numa casinha muito pequenininha. Muito pequenininha. Acho que vale a pena dizer isso, né? Essa casinha que a gente morava, foi assim, eu fui morar lá antes de casar com Denise. Aluguei essa casa e quando Denise, eu convidei eles para ir lá em casa. E eles foram lá e ficaram maravilhados. Sabe por quê? Porque era a casa que meu sogro morou e Denise nasceu naquela casa. Então, quando meu sogro chegou na Paraíba, lá, aquele montão de gente, ele botou um monte de filho naquela casa pequenininha. Eu não sei como é que ele conseguiu. Quantos filhos teve lá, né, que falou? Já tinha Celeida, já tinha Albinha, já tinha Ivan. Aí você... Tinha a Selma também. Nasceu... Tinha a Selma também. Selma também. Essa morreu. E eu tinha uns 5 filhos. Mal cabia nós 2 na casinha. Era o que eles chamam aqui de meia água. Era uma meia água nos fundos de uma casa, mas era 2 meia água no fundo da casa. Então, uma casa pequenininha. Era uma cozinha, uma sala e um quarto. Um banheirinho. Colado na cozinha. Colado na cozinha ali, do lado da cozinha. Saía da cozinha, saía do banheiro, estava dentro da cozinha. Saía da cozinha, estava na sala e quarto. Só. E ali a gente recomeçando a nossa vida em Cristo. Pegamos o pão, pegamos o suco de uva, e aí eu fiz uma coisa, queridos, que eu queria animar você a terminar esse tempo aqui, você fazer. Eu, quando me casei com Denise, eu estava tão doidão, só para você ter ideia, eu, para entrar no prédio da Romana, como diz meu amigo Zuca, eu vomitei umas 3 vezes. Eu já vinha de uma despedida de solteiros que não acabava. Parecia festa de índio. Um dia eu terminava, 2. Então, eu vim numa despedida de solteiro. Todo dia tinha uma despedida de solteiro. Então, não deu tempo de me recuperar. Casei num sábado. Casei no dia 4 de dezembro de 1982. Então, como não deu tempo de me recuperar, eu parei na porta da Romana lá e fiquei vomitando. Bem, a noiva... alguém avisou, a noiva está aí, coisa e tal. Eu tinha que entrar. Então, eu já não sabia nem por onde entrar. Eu não sabia nada, eu não vi nada. Parei na frente do padre lá, e o padre celebrou a cerimônia, eu não lembrava de nada. Saí dali, nossa festa era uma festa só de bebida. Não tinha nem comida, era bebida. Tinha comida, mas só nem queria saber de comida. Gente, era tanta bebida, mas tanta bebida. Tinha bebida, a escola do quartel para lá só para beber. É uma loucura.
E aí, nesse dia, eu falei com o Denise, Denise, eu não me lembro como foi aquele dia do nosso pacto, mas hoje eu quero fazer consciente. Eu quero fazer olhando para você. Só nós dois. Chamar ninguém. Peguei o pão, parti, dei graças. Falei, esse é o corpo. Esse é o corpo que foi partido por nós. Ele foi partido por nós. Se não fosse aquele corpo partido por nós, a gente não estava aqui hoje. Eu fatalmente já estaria morto. E Denise, eu falei para ela esses dias, eu falei que ela tem uma irmã que ainda está longe do Senhor, que é muito braba. Eu falei, Denise, tu seria braba igual teu irmão, mais um pouquinho para lá. Eu não sei como seria a tua vida sem Jesus. Mas Jesus entrou na nossa história e partiu, aquele corpo partido, sabe aquele corpo partido que nos dá vida, que quem come daquele corpo tem vida, porque não é só um símbolo, irmão. Eu acho que a Igreja Católica cai no extremo, na transubstanciação do corpo. E a Igreja Evangélica cai em outro extremo, diz que é um símbolo. Amado, não é um símbolo, é algo que a gente faz com fé. Fé de que a gente está comendo o corpo que foi partido para que nos desse vida. Entendeu? Para que a gente tivesse memória desse dia, de que aquele corpo foi partido por nós, que nos fez um. Depois tomei o cálice da aliança. Como diz a canção do meu amigo Azar, que fortalece a confiança no teu puro e eterno amor. Tomei o cálice, e aí o que eu fiz? Eu falei, filha, eu vou refazer aquele voto que eu fiz com você, diante dessa ceia do Senhor. E eu refiz. Ela também refez, muito ainda timidazinha, assim, tal, e eu falei com ela, falei, olha, eu me comprometo, em nome de Jesus, te amar, te honrar, te respeitar, ser fiel a você. Eu me comprometo a estar contigo em todos os momentos da tua vida, nos melhores momentos, nos piores momentos, eu vou estar ao teu lado. Eu me comprometo. Aí comecei a falar com ela, assim, e depois a gente tomou o pão, partiu o pão, comeu, e depois tomou o cálice. Oramos juntos. Não me lembro se a gente chorou. Depois a gente pegou um casal de discípulos que estavam fazendo medicina, são médicos hoje, tem um filho médico. Tá? O casal de discípulos chama esse casal, que era muito chegado a gente, né? Aí ceamos com esse casal, aí já éramos 4. Depois a gente começou a cear, assim, a igreja ganhou um outro tom. A igreja começou a compreender que a ceia era um pacto. E aquele pacto, irmãos, gerou vínculos que permanecem até hoje. Porque nós temos uma aliança. Aliança no Senhor eu tenho com você. Aliança é um compromisso. Vocês se lembram que quando eu fui em Tapetim, nós partimos o pão, eu pedi para fazer uma ceia? Vocês se lembram disso? Quando a gente assumiu oficialmente um compromisso? Eu não sei se vocês têm memória disso. Eu pedi para partir o pão. Tem memória? Por que tu acha que eu pedi para partir o pão? Por isso. Para dizer assim, como Davi falou com Jonatas, seja o Senhor entre nós, seja o Senhor entre os nossos filhos espirituais. Nós estamos juntos. Os teus inimigos são meus inimigos. Minha espada é a tua espada. Quero te fazer reinar no meu lugar. Então, essa troca a gente fez. Então, eu queria terminar assim, meus amados, animando vocês a... Até porque daqui a pouco a gente vai ter um encontro da igreja aqui, uma live com a igreja de Curitiba. A gente quer animar vocês a seguirem adiante, no nome de Jesus, tá? Quero orar por vocês aqui agora, não sei se os irmãos querem orar, e pedir a Deus uma restauração nos casamentos. Se algo está precisando acontecer, algo está precisando fazer, aí eu queria que você pegasse a mãozinha da tua esposa agora aí, pegasse essa mão aí, apertasse essa mãozinha aí, tá? Para a gente orar junto e pedir a Deus uma intervenção, pedir a Deus um milagre. Eu não sei se, de repente, teu esposo deu uma saidinha, tua esposa deu uma saidinha, eu vou passar o olho aí para ver se está todo mundo pertinho. Aham.
Aí, todo mundo aí bonitinho. Eu já olhei todo mundo aqui. Acho que só o João que deu uma escapulida ali. Mas vamos lá. Vamos orar, então. O João está chegando, está lá fora, cuidando dos papagaios aí. Vamos orar, amados? Em nome de Jesus? O que vocês acham? Podemos orar? Os pastores aí dão amém? Vamos nós. Apareceu o João ali. Tem que aparecer, meu irmão. Amém. Oremos ao Senhor. Amém. Vamos orar então. Amém. Vou orar por vocês, tá, amados? Se vocês pensam que a gente pode voltar um outro dia para seguir essa conversa, a gente volta. Mas eu quero deixar para vocês hoje isso. Ó, o sentimento não salva o teu casamento. O teu pacto salva o teu casamento. O amor ágape salva o teu casamento. Amém. A posição de dar a vida a Deus pelo teu marido, dar a vida a Deus pela tua esposa, é isso que salva o teu casamento. É isso que vai fazer ele crescer e se aperfeiçoar. Em nome de Jesus, tá? Pai, nós somos gratos a Ti nessa hora. Muito obrigado pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade de estarmos juntos. Amém. Queremos, Pai, te bendizer, te adorar pelo milagre que Tu tens feito todos os dias, Senhor, porque seguimos casados, todos nós, Senhor. Estamos Amém. aqui, seguimos casados por Tua obra. Como Denise falou, é um grande milagre, Senhor. Alguns menos tempo, outros mais tempo, mas todos provando o Teu milagre. Tu és verdadeiramente maravilhoso, Pai. Tu és o autor da vida, sustentador da vida, mas nós podemos dizer também, Tu és o autor da família, do casamento e sustentador do casamento. Quando Tu entras, Senhor, na história de uma família, tudo muda. Tudo muda, Senhor. Quando essa família se abre para Ti de verdade, Senhor, tudo é possível. A restauração plena é possível, Pai. Nós oramos, Pai, nessa hora pelos elementos da ceia, nos ensina a cear, nos ensina a partir o pão uns com os outros, Pai. Quero te pedir em especial que Tu inspire aqui os casais a cearem, Senhor, juntos. Pai, e te peço também que Tu separe o pão, separe o fruto da uva e te peço um milagre nessa ceia, Pai. Um milagre muito especial. A Tua palavra diz que quando o homem come o pão, bebe o vinho indignamente, ele come condenação para si mesmo. Alguns estão enfermos, fracos, até já partiram no Senhor, por não compreenderem o milagre da unidade, por não compreender esse mistério do corpo de Cristo. O fato de sermos um de verdade, Senhor. E muita gente já partiu por não compreender isso, Pai. Mas para aqueles que têm luz, revelação, Pai, eu te peço no nome de Jesus, um milagre hoje. Se algum casamento, Pai, está precisando de um toque, de um retoque, de um ajuste, Pai, esse dia é o dia oportuno, Pai, para Tu operar esse milagre. Eu oro junto com a minha esposinha aqui, Denise, junto com os irmãos aí do sertão de Pernambuco. Oramos para que Teu Espírito se mova e promova um milagre, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e para a glória do Senhor Jesus Cristo que nós te oramos, Senhor. Amém. Amém. Por algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim e ela não quer me dizer porque eu quero tanto me esconder. São os relacionamentos ou aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo e eu preciso de uma solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender,
Privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. Por algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim, e hoje eu posso enfim dizer: eu preciso tanto de você. Mais que relacionamentos, mais que aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, Cristo segue sendo a solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. Privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que